11 horas agora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora, vamos ver o que é destaque pelo mundo. E pelo menos 30 pessoas ficaram feridas após o forte terremoto de magnitude 7,5 que atingiu a costa norte do Japão. O tremor causou várias ondas de tsunami de até 70 centímetros de altura. As autoridades japonesas relataram que cerca de 30 pessoas ficaram feridas após um forte terremoto de magnitude 7,5 atingir a costa norte do Japão. A primeira-ministra Sanai Takaichi detalhou que o sismo provocou várias ondas de tsunami de até 70 centímetros de altura. De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o terremoto ocorreu pouco antes da meia-noite de segunda-feira na costa de Misawa, no norte do país, a uma profundidade de 53 quilômetros, e aumentou a possibilidade de outros terremotos fortes nos próximos dias. O governo pediu que os cidadãos tomem precauções em caso de tremores secundários. A agência meteorológica emitiu inicialmente um alerta de tsunami, cancelado horas depois. Um porta-voz do governo afirmou que não houve relatos de anomalias nas duas usinas nucleares do norte do Japão e acrescentou que investigações estavam em andamento em outras instalações. O Japão está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica. E sob pressão crescente por respostas à migração, a União Europeia avançou com regras mais rígidas que incluem enviar rejeitados para centros em países considerados seguros. A proposta, porém, já divide Estados-membros e provoca críticas de especialistas e entidades de direitos humanos. Regras mais rígidas para a migração na Europa. Os países da União Europeia aprovaram um endurecimento de suas normas migratórias, que agora permitirão a criação de centros de retorno fora do bloco. As medidas apresentadas inicialmente pela Comissão Europeia buscam reforçar os controles sobre as chegadas e expulsões de imigrantes. Reunidos em Bruxelas, os ministros do interior dos 27 Estados-membros deram pontapé para sancioná-las, mas as medidas precisam ser ratificadas pelo Parlamento Europeu antes de entrar em vigor. Além da abertura de centros fora das fronteiras da União Europeia, para onde seriam enviados os imigrantes cujos pedidos de asilo foram rejeitados, as propostas incluem sanções mais severas para quem se recusar a deixar o território europeu e a possibilidade de enviar imigrantes para países que não sejam os seus de origem, mas que a Europa considere seguros. A queda nas entradas irregulares na Europa, 20% a menos do que no ano anterior, não diminuiu a pressão sobre os governos para agirem nesta questão politicamente sensível. Pelo contrário. Mesmo com as novas normas, alguns países do bloco questionam a eficácia dos centros de retorno após várias tentativas fracassadas em outros países, enquanto a França contesta a legalidade e a eficácia de certas propostas. Parte da esquerda e de organizações de defesa dos exilados ainda denunciam as medidas como violações dos direitos humanos. Os 27 Estados-membros também chegaram a um acordo sobre um novo sistema de distribuição de solicitantes de asilo na Europa. Para aliviar a pressão sobre países localizados em importantes rotas migratórias, como Grécia e Itália, a União Europeia em breve exigirá que outros Estados-membros acolham solicitantes de asilo em seus territórios. Caso contrário, terão que contribuir com 20 mil euros, cerca de 124 mil reais por solicitante, para os países que suportam maior pressão. A ONU alertou que o planeta vive uma era de brutalidade e apatia, enquanto os recursos para ajuda humanitária despencam. Ao lançar um plano de emergência mais modesto para 2026, o órgão disse que milhões correm risco por causa dos cortes globais, especialmente dos Estados Unidos. As Nações Unidas criticaram a apatia global diante do sofrimento registrado por todo o mundo. A reprimenda foi feita pelo subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários e coordenador de ajuda de emergência Tom Fletcher, que disse que vivemos um período de brutalidade, impunidade e indiferença. O alerta foi lançado ao apresentar a campanha humanitária da ONU para 2026, limitada devido aos cortes na ajuda externa de muitos estados. Neste momento, 1/4 bilhão de pessoas está em necessidade urgente de ajuda humanitária. No entanto, o financiamento em relação ao nosso último panorama humanitário foi de apenas 12 bilhões de dólares, o menor em uma década. Portanto, este é um relatório devastador para compartilhar. Há dor em cada página. And so, this is a heartbreaking report to share. There is pain on every page. Os 12 bilhões de dólares arrecadados representam pouco mais de 25% dos 45 bilhões de dólares solicitados,
valor que permitiu ajudar apenas 98 milhões de pessoas, 25 milhões a menos do que no ano passado. Para 2026, a ONU apresentou um plano limitado com um valor definido em quase 50% da meta deste ano. What do we need in order to save 87 million lives? O que precisamos para salvar 87 milhões de vidas no próximo ano? Precisamos de proteção para o nosso trabalho. Precisamos dessa mediação energética para a paz. E precisamos de 23 bilhões de dólares. Claro, precisamos de muito mais. Mas este plano mostra como vamos gastar esses primeiros 23 bilhões de dólares do que tenho certeza que vamos arrecadar no trabalho mais urgente, prioritário e que salva vidas. Em um cenário ideal, as Nações Unidas aspiravam a arrecadar 33 bilhões de dólares para ajudar 135 milhões de pessoas no próximo ano. Mas tem consciência que alcançar o objetivo será difícil devido aos cortes na ajuda externa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo Fletcher, o foco é ajudar as pessoas que estão nos lugares mais perigosos do mundo, como a faixa de Gaza, Ucrânia, Sudão, Haiti e Myanmar. E chegamos ao fim dessa edição, porém não saia daí, porque daqui a pouco o Fernando Jesus aparece com a primeira redação hit do dia. Uma boa terça-feira a todos e até mais.